Alô, testando. Acho que tá ok, né? Bom, boa tarde. Meu nome é Wallace Andrioli Guedes, eu sou historiador, formado pela UFJF, fiz graduação na UFJF, mestrado e doutorado na UF e atualmente sou pós-doutorando na UFJF. Primeiramente, agradecer ao convite do pessoal do História em Quarentena, especialmente o Paulo César Gomes, que fez o convite, e o Carlos Benites, que está aqui mediando e me ajudando nessa parte mais técnica de realizar essa live, e também com os comentários e as perguntas que vão ser feitas posteriormente à minha fala. Bom, eu estava falando um pouco sobre a minha trajetória acadêmica, né? E ao longo de todo esse período, todas essas pesquisas que eu desenvolvi foram pesquisas relacionadas à produção cinematográfica durante a ditadura militar brasileira, né? No mestrado e na graduação um tema específico, mais focado no final dos anos 60, e no doutorado já um período diferente, já no final dos anos 70 início dos anos 80, mas sempre dentro da ditadura e com um olhar mais direcionado para um cinema político. E aí, a partir do convite do Paulo, então, eu optei por fazer hoje uma fala que tenta dar conta, né, desse cinema político ao longo da ditadura militar, mas eu vou fazer aqui um recorte que tem mais a ver com a minha pesquisa de doutorado, mas eu não vou tratar aqui exatamente do tema da minha pesquisa, mas esse panorama que eu vou tentar fazer sobre o cinema político, especialmente no período final da ditadura militar, está relacionado ao que eu pesquisei no doutorado. Meu doutorado foi sobre um filme específico, que é o Pra Frente Brasil, vou falar um pouco dele aqui mais para frente, e o seu diretor, a trajetória do seu diretor, que é o Roberto Farias. Bom, vou começar com uma definição de cinema político do Peter Wollen, né, o cineasta, que essa definição está num texto dele do livro O Cinema no Século, organizado pelo Ismael Xavier. E o Peter Wollen define então o filme político, né, como aquele que leva as pessoas a fazer perguntas, considerar questões, questionar pressupostos estabelecidos sobre o próprio cinema, seu papel enquanto uma indústria de entretenimento e um espetáculo com efeitos políticos. Essa, então, é uma definição que dá para a gente considerar como bastante ampla de cinema político, né? No entanto, e é uma definição que permite abarcar uma
pluralidade de filmes feitos durante a ditadura militar, né? Desde o cinema novo, que é tradicionalmente mais associado a um cinema político, né? No sentido de um cinema que busca tratar de temas explicitamente, abertamente políticos, né? Num sentido mais estrito, mas também um cinema mais comercial, o cinema da dita pornochanchada, que também vai conter em si, né, nas narrativas dos seus filmes, elementos políticos, né? Sobre as pornochanchadas, aliás, um breve parêntese, vale citar e recomendar um documentário recente chamado Histórias que Nosso Cinema Não Contava, da Fernanda Pessoa, está disponível na Netflix, inclusive, que é um documentário que, de forma bastante criativa, defende a capacidade que esses filmes da dita pornochanchada tinham de tratar de temas presentes na sociedade brasileira da época, inclusive temas políticos, né, abertamente políticos. Bom, mas aqui, para essa fala, eu vou ser um pouco mais restrito nessa definição de cinema político e vou olhar mais especificamente, então, para filmes produzidos no final dos anos 70 e principalmente na primeira metade dos anos 80 no Brasil, e que tratavam de forma mais direta de temas ligados à ditadura militar ou às autoridades políticas daquele momento, ou de uma história, de um passado recente do país. Então esses filmes políticos que eu estou definindo aqui como um filme político estrito sensu, o que não significa que outros tipos de cinema, como as pornochanchadas, como eu tinha dito anteriormente, não possam também ser caracterizados como filmes políticos dentro de uma definição mais ampla, sobretudo essa definição que eu apresentei inicialmente do Peter Wollen. Vale observar que no final dos anos 70 e início dos anos 80, sobretudo em decorrência da anistia, né, que ocorre ali em 79, que permite o retorno de muitos exilados políticos, né, que passaram anos, né, fora do país por conta da perseguição sofrida durante os anos mais duros da ditadura militar. Esse período da anistia e do início pós-anistia, do início dos anos 80, vai ser marcado por um boom de uma produção literária, sobretudo memorialística, a respeito da ditadura militar, né, a respeito da luta armada, da experiência da luta armada, de muitos desses exilados que retornavam ao país. A gente tem vários exemplos de livros de memória que foram lançados nesse momento, mas acho que os mais célebres, né, seriam os Carbonários, do Alfredo Sirquis, o Batismo de Sangue, do Frei Beto, e principalmente o Que é Isso, Companheiro, do Fernando Gabeira, provavelmente o mais conhecido desses livros, né? Mas também existem outros. E esse contexto também viu, portanto, né, um boom na produção cinematográfica que tratava do período da ditadura militar, né? Se surge aqui, nesse momento, uma espécie de nicho de mercado, de um filão ali no mercado literário, para esse tipo de produção, esse tipo de livro, né, memorialístico, que rememorava então a experiência nos anos mais duros do regime, no cinema esses temas, esse período mais duro da ditadura militar também vai marcar presença em narrativas, num momento então em que a censura às artes também se flexibilizava, né? A trajetória do campo censório ao longo da ditadura militar tem uma série de particularidades, uma série de especificidades. Eu, inclusive, venho pesquisando um pouco isso no meu pós-doutorado atualmente, mas de toda forma acho que dá para dizer que esse período ali da abertura, né, do final dos anos 70 e início dos anos 80 é marcado também por uma certa flexibilização da censura, principalmente por conta da regulamentação de um órgão de recurso, né, de uma instância recursal chamada Conselho Superior de Censura. Isso se dá em 79, esse órgão passa a atuar em 1980, e ele vai ser responsável por liberar muitos filmes que estavam proibidos. Então você tem aqui uma abertura um pouco maior
para os cineastas, né, conseguirem então construir narrativas nos seus filmes que falem mais diretamente de temas políticos desse período e que inclusive façam críticas mais abertas à ditadura militar nos seus filmes, né? E aí eu queria, nesse primeiro momento da fala, citar aqui alguns exemplos que eu acho que são bastante significativos, né, de filmes que nem sempre são filmes muito conhecidos ou muito vistos, muito lembrados hoje, mas que ajudam a gente a entender essa produção de um cinema político nesse contexto, né? Os dois primeiros exemplos que eu cito são do filme Paula, a história de uma subversiva, do Francisco Ramalho Júnior, é um filme de 1979, e um filme chamado E Agora José, Tortura do Sexo, também de 79, se não me engano, lançado em 80, exibido comercialmente só em 80, dirigido pelo Odi Fraga. Esses dois filmes, eles podem ser considerados filmes pioneiros nesse contexto de um trato direto, né, de uma apresentação aberta de temas que eram considerados temas tabus aqui no contexto da ditadura militar, sobretudo a tortura, né, a tortura contra a prisão política e a tortura sofrida por muitos desses prisioneiros. Eu recomendo especialmente a leitura desse livro da Caroline Gomes Leme, Ditadura em Imagem e Som, em que ela vai analisar alguns desses filmes, inclusive especificamente esses dois, o Paulo, a história de uma subversiva, e agora José, justamente como filmes pioneiros, né, e que acabaram, se não totalmente esquecidos, mas bem menos lembrados do que outros filmes que depois vão ocupar um espaço bastante privilegiado na memória do cinema brasileiro desse período, né? E aqui eu estou falando, a gente pode pensar em mais de um filme nesse sentido, mas acho que o filme que ocupa esse espaço privilegiado com maior destaque é o Pra Frente Brasil, né? Eu vou falar um pouco mais dele mais adiante. A gente também tem nesse contexto, e aí vale também retomar aqui uma realidade extrafílmica, né? Esse final dos anos 70, início dos anos 80 é o momento da ascensão do chamado novo sindicalismo, né? E a gente vai ter então, nesse contexto, a produção de vários filmes, tanto no campo documental quanto no campo ficcional, que tratam dessa realidade, dessa nova realidade que emerge no meio sindical brasileiro nesse momento, né? Então, a gente tem, por exemplo, dentro do documentário, né, filmes como Braços Cruzados, Máquinas Paradas, o Linha de Montagem, o Greve e o ABC da Greve, né? O ABC da Greve, apesar dele só ter sido lançado no iniciozinho dos anos 90, quase 10 anos depois da sua realização, mas ele é feito nesse momento aqui, da virada dos anos 70 para os anos 80, pelo Leon Richman, né, que era o seu diretor. Inclusive o filme foi lançado já depois do falecimento do Leon Richman. E no campo ficcional a gente tem o Eles Não Usam Black Tie, também do Leon Richman, né, de 81, que foi um filme bastante visto, bastante debatido e que recuperava, né, uma peça lá do final dos anos 50, muito vinculada a uma cultura nacional popular, né, do CPC da UNE e tal, do Partido Comunista, mas transportando a narrativa dessa peça para o contexto do ABC paulista ali no final dos anos 70, das grandes greves do ABC lideradas sobretudo pelo Lula, né? Então uma figura emergente aí no cenário político nacional. E também é interessante a gente citar aqui, e aí eu acabo fazendo uma ponte com algo que eu falei lá inicialmente, um filme chamado Palácio de Vênus, do Odi Fraga, porque é um filme de conotação erótica, né, que a gente pode classificar aqui como pornô chanchada, mas ele é um filme que vai trazer ali no interior da sua
narrativa algumas referências à política brasileira da época e inclusive ao novo sindicalismo. Porque é um filme que se passa num bordel, né, numa casa de prostituição, e você tem um determinado momento ali da história em que as prostitutas decidem fazer uma greve, e o filme estabelece uma conexão muito clara entre essa greve de prostitutas e as grandes greves que estavam acontecendo no ABC paulista naquele momento, né? E o E Agora José, o filme também do Odi Fraga que eu citei há pouco, também é um filme que lida com o tema da tortura. Como eu disse, ele é considerado um dos pioneiros nisso aqui, nesse contexto final dos anos 70, com a perseguição política, e é um filme também vinculado a esse cinema de viés erótico, né? Tal que, enfim, acho que o Palácio de Vênus dá para classificar mais diretamente como pornô chanchada, no sentido de que é um filme cômico, e Agora José não é tanto um filme cômico, seria mais um filme mais sério, mas que tem também esse olhar, esse interesse, né, para o cinema erótico, que fazia muito sucesso nesse contexto. E esses filmes eróticos, né, que também é difícil a gente classificar todos dentro de uma mesma categoria, como pornô chanchado, porque são filmes também que é uma produção cinematográfica muito plural também, né? Mas a gente tem um outro exemplo de filme nesse contexto, desse tipo de produção, chamado A Freira e a Tortura, do Oswaldo Candeias. E aí aqui vale marcar de novo essa especificidade, essa pluralidade, né? Porque o Candeias era um diretor que, apesar de vinculado a esse cinema paulista, ali feito na região da Boca do Lixo, que era muito, até com certo preconceito, caracterizado como um cinema erótico, da pornô chanchada, de baixa qualidade, mas o Candeias tinha toda uma obra própria, com características próprias, né? Mas enfim, esse filme A Freira e a Tortura também vai lidar com temas políticos de forma muito aberta, com a tortura, com a perseguição política, a perseguição contra religiosos que tinham uma visão mais progressista da sociedade. Então, é um outro exemplo de um cinema que está ali associado a um gênero, um subgênero ali do cinema erótico, mas que tinha claras intenções políticas e tinha claras pretensões de tratar de temas políticos da sociedade brasileira nesse período, né? E falar da ditadura militar, dos anos mais duros da ditadura militar. Acho que também vale citar alguns exemplos de documentários realizados nesse momento que foram bastante importantes e que mostram também essa disposição de um olhar de documentaristas para tanto a política de um passado recente, quanto o que estava acontecendo ali na efervescência política do Brasil daquele início dos anos 80, né? E aí eu citaria aqui os dois grandes documentários do Silvio Tendler, Os Anos JK e Jango, né? Os Anos JK de 1980 e Jango de 84, que são dois filmes que tentam fazer grandes panoramas históricos, né, do Brasil recente, e ao mesmo tempo biografando esses dois presidentes, né? Mas e tratando de temas relativos à política nacional, e especificamente também à ditadura militar, especialmente o Jango, naturalmente, né? E também citaria o Evangelho segundo Teotônio, que é um documentário do Vladimir Carvalho sobre o Teotônio Vilela, né? E que é um documentário que vai tratar muito diretamente do tema da anistia ali do final dos anos 70 e também um pouco do movimento pelas diretas já. Ele é um filme de 84, então ele pega ali o início desse movimento. E, por fim, O Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho, também é um filme de 84, que tenta lançar, que lança esse olhar para o passado da década de 60 e também para o presente ali dos anos 80, e que vai captar, então, ao longo desse intervalo de tempo, algumas mudanças políticas e sociais ocorridas no Brasil da ditadura militar. E, por fim, eu destacaria dois filmes do gênero policial, né, que
fazem uso de estratégias muito claras desse gênero cinematográfico, mas que também são filmes políticos, né, que inserem em narrativas policiais elementos políticos explicitamente ligados a questões do período da ditadura militar. Os dois filmes em questão são O Sequestro, de 81, dirigido pelo Vitor de Mello, e A Próxima Vítima, de 1983, do João Batista de Andrade. Sobretudo A Próxima Vítima é um filme que tem uma narrativa de investigação policial, de serial killer, né, de perseguição a um serial killer, mas que submete essa narrativa a um olhar político, a uma análise política das continuidades do período mais duro da ditadura militar naquele presente em que o filme era realizado e no qual a narrativa dele se passa. Né? O filme se passa durante as eleições para os governadores de alguns estados, né? Especificamente no caso do filme, as eleições do governador de São Paulo de 82, que eram as primeiras eleições diretas para governadores de estado desde o início da ditadura, desde 65. Então é um filme que claramente vincula essa narrativa policial a um olhar mais político. Né? E por fim, e aí eu entro aqui na parte final da minha fala, tratando do caso que eu estudei mais a fundo no meu doutorado, eu destaco Pra Frente Brasil, né, que é um filme do Roberto Farias, um filme de 82, que talvez seja o caso mais emblemático de censura ao cinema político brasileiro nesse contexto. Né? Foi um caso que ficou muito conhecido, que ganhou muito destaque na imprensa na época, que gerou controvérsias, que gerou desgastes em diversos setores do aparato estatal. Né? E é um filme que também dialoga com narrativas policiais, sobretudo com thriller político. O Pra Frente Brasil, para quem já viu, é um filme que remete muito ao cinema feito pelo Costa Gavras, né? Um diretor grego, que fazia muito sucesso, está vivo ainda faz filmes, mas com menor frequência, mas fazia muito sucesso com filmes políticos de denúncia, né, do autoritarismo em diversos países que ele fez desde os anos 60 até os anos 80, 90. Né? Pra Frente Brasil se assemelha muito, enquanto cinema, a esse cinema do Costa Gavras, e foi um filme, como eu disse, que foi proibido, né, ele foi censurado, interditado pela censura em abril de 82, por determinação da diretora do órgão censório de então, né? Uma decisão pessoal dela, uma vez que os censores que analisaram o filme defenderam que o filme fosse liberado, com classificação etária máxima, mas que ainda assim fosse liberado, mas ela, a Solange Hernandes, que era na época diretora da DCDP, que era o órgão responsável pela censura de diversões públicas, né, decide proibir então o filme. Esse filme ele só vai entrar em cartaz no circuito comercial após quase um ano. Ele estreia em fevereiro de 83, depois de ter sido liberado não pela DCDP, né, pelo órgão censório, mas pelo Conselho Superior de Censura, que era esse órgão de recurso ao qual eu tinha me referido lá no início da minha fala, que foi regulamentado ali no final de 79 e que começou a atuar em 1980. Mas ele é liberado, mas para estrear só no ano seguinte. Bom, e o que vale a pena destacar sobre o Pra Frente Brasil enquanto filme é a sua ambiguidade, né? A ambiguidade da sua narrativa e de como, a partir dessa narrativa, o filme se posiciona politicamente na realidade brasileira da época. Ele é um filme, não sei se a maioria das pessoas que estão aqui assistindo já viram esse filme, né? Mas é um filme cuja narrativa se passa em 1970, durante a Copa de 70, e é a história de um cidadão de classe média que se considera apolítico, que é confundido com um guerrilheiro e é capturado e torturado até a morte. Só que o filme, ao mesmo tempo que ele faz essa denúncia da violência política em voga
nesse período dos chamados anos de chumbo, né, dos anos mais duros da ditadura militar, e faz também referências a acontecimentos, a situações e a personagens muito concretos da história política brasileira daquele período. Ele também busca, através de uma série de artifícios da sua narrativa, isentar os militares dessas práticas de violência política, né? Inclusive o seu diretor, o Roberto Farias, logo durante a controvérsia em torno da proibição do filme, ele foi à imprensa defender a moderação política do seu filme, justamente nesse sentido de que o filme não culpava os militares, mas sim grupos paramilitares de extrema-direita que atuavam de forma autônoma, né, em relação ao Estado, perseguindo e torturando e matando esses militantes da esquerda, né? O Roberto Farias, e aí eu entro agora mesmo na conclusão da minha fala, e depois a gente pode conversar um pouco mais aqui a partir das perguntas. O Roberto Farias também era, né, uma figura ambígua, né? Ele foi uma figura de uma trajetória ambígua, né? Um cineasta que surge de um cinema mais comercial, das chanchadas, né? As comédias carnavalescas, lá no final dos anos 50, que vai fazer filmes sempre, na maioria das vezes, né? Sempre não, mas na maioria das vezes, muito direcionado para essas preocupações mais comerciais, de ter uma comunicação direta com o público mais amplo possível. Então ele faz filmes policiais, como Assalto ao Trem Pagador, em 62, que é um filme, aliás, um filme policial, mas também muito político, né? Ele dirige os filmes do Roberto Carlos, né, entre o final dos anos 60 e início dos anos 70, e ao longo da segunda metade da década de 70, ele preside a Embrafilme, que era uma empresa de economia mista, mas em parte controlada pelo Estado, responsável por financiar e distribuir uma parte considerável da produção cinematográfica brasileira, né? Então ele foi alguém que, em determinado momento da trajetória dele, durante a ditadura, né, no governo Geisel, ele trabalhou para o Estado, né? E depois, quando ele sai da Embrafilme, ele vai justamente se dedicar a esse projeto do Pra Frente Brasil, que é um filme que também, que ao mesmo tempo que bate de forma muito dura, né, nos aspectos mais sombrios, né, dessa violência política marcante do período mais duro da ditadura militar, também, como eu disse, busca isentar então os militares dessas práticas, né? Para encerrar, então, e aí dialogando com as minhas pesquisas, sobretudo com a pesquisa de doutorado, eu definiria então o Pra Frente Brasil como um filme que talvez seja o filme mais emblemático, o filme político mais emblemático desse período, né, dentre todos esses que eu citei, pelo alcance que ele teve, pela controvérsia que ele causou, também por qualidades cinematográficas que ele possui e, sobretudo, por ele trazer em si, né, uma ambiguidade que é muito marcante desse próprio período, né, desse processo da abertura política, né, que na verdade remete ainda lá ao governo Geisel, com a distensão lenta, gradual e segura, um processo marcado por idas e vindas, né, por avanços e retrocessos, por ambiguidades, né, e tanto o seu diretor, o Roberto Farias, quanto o próprio filme, a própria narrativa fílmica aqui, são também ambíguos em boa medida, né? Então me parece um filme muito, muito emblemático dessa produção, mas que está longe de ser um filme que reduz essa produção, que sintetiza essa produção cinematográfica da época, né? Porque é uma produção muito plural, muito vasta. Eu citei aqui alguns exemplos, né? E são só alguns mesmo, né? E que merece ser descoberta, merece ser explorada, né? E aí eu recomendaria, inclusive, né, que alguns desses filmes, por exemplo, um filme como O Sequestro, que eu citei anteriormente, do Vitor de Mello, que é um filme bem pouco visto, bem pouco conhecido, e que é um filme também bastante político, bastante crítico, né, em como ele trata de algumas questões, sobretudo ligadas à corrupção das polícias no Brasil, né? Bom,
É isso a minha fala, que eu preparei aqui, acho que passou um pouquinho de 20 minutos, mas acho que a gente pode encerrar e vamos então para as perguntas. Tá bom? Muito obrigado. É isso. Bom, vou aqui a primeira pergunta. Deixa eu ouvir aqui. A primeira pergunta é de Matheus Sampaio. Quais as relações possíveis entre o cinema brasileiro sobre a ditadura com o cinema nos demais países da América Latina, também a respeito da ditadura? Ou igual a... Vamos lá. A primeira pergunta, então, do Matheus Sampaio, né, a relação entre o cinema, esse cinema político brasileiro durante a ditadura e o cinema de outros países, né? Bom, eu não estudei diretamente o cinema de outros países da América Latina, por exemplo, né? Conheço uma coisa ou outra, né? Do que eu conheço, por exemplo, do cinema feito durante a última ditadura militar argentina, né? É um cinema político, um cinema crítico à ditadura, ou o cinema feito durante a ditadura militar chilena, né? O que eu acho que dá para dizer é que esse cinema, o cinema desses países, né? Eles me parecem ter tido muito mais dificuldade para falar abertamente desses regimes ditatoriais, né, do que o cinema brasileiro desse período específico que eu tratei aqui, do início dos anos 80, né, por uma série de especificidades históricas, né, de características de cada contexto, mas acho que a gente poderia comparar, por exemplo, o cinema novo feito lá no final dos anos 60 e no início dos anos 70, né? Um cinema muito que muitas vezes vai recorrer a uma linguagem mais alegórica, né? Com o cinema argentino feito, por exemplo, no início dos anos 80, no auge ali da ditadura militar argentina, final dos anos 70, início dos anos 80, que também vai recorrer a esse tipo de artifício de linguagem, né? A alegoria como forma de falar coisas que não podem ser faladas abertamente, explicitamente. É claro que pode ser problemático a gente reduzir a opção desses filmes, a opção pela alegoria que esses filmes fazem, a uma estratégia para driblar a censura, né? Muitas vezes vai ser isso, muitas vezes pode ser isso, mas nem sempre vai ser só isso. Muitas vezes a opção pela alegoria vai ser uma opção estética mesmo, que já vinha da própria trajetória artística daqueles cineastas, né? Se a gente pensar no caso brasileiro, o caso do Glauber Rocha, por exemplo, né? Ele sempre, ou enfim, boa parte da trajetória dele, ele foi um cineasta afeito à realização de um cinema mais alegórico, né? Então, quando ele faz um filme como Terra em Transe, por exemplo, não dá para a gente dizer que ele está optando pela alegoria só para evitar a censura no Brasil, mas também ali como uma opção ética muito própria da sua própria forma de enxergar o cinema. Bom, mas não sei se eu respondi totalmente, eu não conheço a fundo a produção cinematográfica desses outros países nesses períodos específicos, né? Se a gente pensar na Argentina, por exemplo, a gente sempre vai lembrar muito de um filme como A História Oficial, por exemplo, né? do Luiz Puenzo, que é um filme de 85, já é um filme pós-ditadura, inserido ali naquele contexto do Nunca Mais, né? daquela efervescência de memórias, né? Do período da ditadura na Argentina, mas que já foi feito com toda a liberdade, né? Eu conheço alguns filmes argentinos desse período, destacaria sobretudo um chamado Tempo de Revanche, e que é justamente o filme que é marcado por essa opção pela alegoria política, né? Bom, a segunda pergunta aqui. A seguinte pergunta é minha. E poderia falar um pouquinho do cinema sobre a temática indígena na época da ditadura?
No campo da política, a questão indígena deu uma virada como cenário de confronto ao autoritarismo, sobretudo depois da questão da emancipação, em 1978. Gostaria de saber se isso tive um reflexo no cinema. E aí, tem uma pergunta? Bom, a pergunta então do próprio Carlos, né, que está mediando aqui o debate, sobre o cinema com temática indígena, né? Bom, também não foi o meu objeto de pesquisa. Conheço alguns filmes dessa época filmes políticos, né, que lidaram com essa temática. Acho que poderia pensar num exemplo talvez mais conhecido, que é o filme Iracema, né, do Jorge Bodansky. Iracema, uma Transamazônica, né, que é um filme que lida com a questão indígena, né, e que foi proibido, né? Na verdade, ele é um filme da metade dos anos 70, que foi proibido, foi censurado, e que só foi liberado justamente nesse contexto do conselho, da atuação do Conselho Superior de Censura, em que o filme então vai ser permitido que ele seja então exibido comercialmente. Curiosamente, né, no contexto em que esse filme é liberado, a gente tem a produção de um outro filme chamado Iracema, mas que era um filme, se não me engano, do Carlos Coimbra, a conferir, não tenho certeza se o diretor era o Carlos Coimbra, que é o diretor do Independência ou Morte, mas que era um filme que adaptava o livro do José de Alencar, né? E que o diretor dessa outra versão do Iracema, dessa versão que era uma adaptação literária, reclama, né, do destaque, reclama na imprensa, né, do destaque recebido pelo filme do Jorge Bodansky, né, por conta de toda a controvérsia política envolvendo a censura, sobretudo, desse filme, né? E era um filme que, enfim, para quem viu deve se lembrar, é um filme que trata de forma até muito brutal, né, dos efeitos dessa modernização autoritária conduzida pela ditadura militar nas populações amazônicas ali, sobretudo ali nas margens, né, da construção da rodovia Transamazônica. Vê mais uma pergunta. Da União dos Adueiros de Portugal. A ditadura militar aproveitou o cinema para construir um estereotipo pejorativo do português comum, baixo, com bigode, padeiro, rude, etc. Ou aproveitou essa caracterização popular para criticar e ridiculizar o sistema político em Portugal? Do Paulo César pergunta... Eu não entendi exatamente essa pergunta, se foi a ditadura militar brasileira fez uso do cinema para ridicularizar os portugueses. Bom, não sei, se ele puder depois reformular a pergunta de forma um pouco mais clara, eu posso tentar responder, mas eu não saberia dizer, assim, esse estereótipo do português, né, de ridicularização do português, está muito presente na cultura brasileira, acho que desde muito antes, né, da ditadura militar. Então, não saberia dizer até que ponto isso aparece no cinema do período, né? Esse tipo de caracterização está muito marcado, eu me lembro, por exemplo, no cinema das chanchadas, né, lá dos anos 40 e 50, né, justamente reverberando muito esse tipo de caracterização comum na cultura popular brasileira, né? Agora, vale observar que a legislação censória, por exemplo, que estava em vigor durante a ditadura militar, ela buscava coibir qualquer tipo de representação que gerasse algum tipo de atrito, ou que fosse ofensiva de alguma forma em relação a outras nacionalidades, né, a povos de outros países. Então, eu acho que seria um caso a se analisar, observar a quantidade de vezes que esse tipo de representação aparece nos filmes brasileiros do período, né, e como que a censura lidou com isso, né, porque é bem provável que representações mais extremas, mais agressivas,
se fosse dos portugueses ou de outras nacionalidades, fossem de alguma forma coibidas pela censura, justamente porque a legislação censória era contrária, né, a esse tipo de representação considerada ofensiva. Com relação à censura ao cinema, você concorda com a tese de que nos últimos anos da ditadura, período da abertura, os filmes mais censurados eram aqueles que tratavam de temas morais e comportamentais? Então, na verdade, a minha pesquisa de pós-doutorado está muito nessa questão específica, né? É uma pesquisa que está em andamento ainda. Eu acho que, em linhas gerais, sim, né? Quando a gente olha quantitativamente, no período final da ditadura militar, no período final da atuação da censura, a gente percebe uma preocupação maior em proibir os filmes ou enfim, determinar cortes nos filmes por razões que a gente chamaria aqui de razões morais, né? Aspectos comportamentais dos personagens que vão de alguma forma incomodar, contradizer esses valores conservadores da sociedade brasileira, né? Que a ditadura e a censura se viam então como defensoras deles. Mas o que eu venho buscando pontuar ao longo dessa minha pesquisa é que a censura política estrito sensu, né, pensando de novo nesse cinema político num sentido menos amplo, né, num sentido de um cinema que fala abertamente de temas ligados a questões políticas do regime naquele momento, ela continua existindo, né, essa censura continua existindo, e mesmo que a princípio se privilegie a proibição ou cerceamento, né, de determinadas representações que gerem incômodos morais, a perspectiva da censura política não está totalmente ausente, né? O caso do Pra Frente Brasil é o exemplo mais emblemático disso, porque é um filme proibido, né? Mas a gente tem outros casos que quando a gente analisa os pareceres censórios, a gente percebe que alguns filmes foram ou proibidos ou tiveram cortes determinados por razões estritamente políticas. O próprio A Próxima Vítima, que eu citei na minha fala, é um exemplo disso, né? Ele teve ali uma série de cenas que a censura mandou cortar, que eram cenas que de alguma forma ou criticavam o governo ou criticavam a polícia, né? O que eu acho que muda muito no horizonte da censura nesse contexto é a presença do Conselho Superior de Censura. Como eu disse, até seria bom falar um pouquinho mais, explicar um pouquinho o funcionamento desse órgão, né? Porque ele é um órgão recursal e ele é composto por representantes do governo, mas também por representantes da sociedade civil, inclusive da classe artística, né, e da imprensa. Então você tem ali o representante da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, tem o representante dos produtores de cinema, dos produtores de rádio, dos produtores de teatro, enfim. Então ele era um órgão que tinha uma atuação, a princípio, liberalizante. Nem sempre vai ser assim, mas nos temas políticos a gente observa que o Conselho Superior de Censura ele é bem mais liberal do que nos temas morais. Agora, a atuação da DCDP, que é o órgão de censura do governo, né, acho que tende a ser um pouco mais liberal para temas políticos, mas a censura política, como eu disse, continua no horizonte e ela vai existir, ela vai ocorrer quando o órgão, né, os responsáveis pelo órgão julga que ela é necessária. Mais duas perguntas aqui. Acho que dá tempo. Vamos lá. Temos mais uma pergunta de Natália de Santana, que falou ontem. Você poderia falar de filmes que tratam da ditadura em diálogo com a literatura brasileira sobre esta mesma temática? Paulo César, aí, antes de começar a última aqui. Bom, a pergunta da Natália, a Natália que inclusive foi a
professora que fez a live ontem, né? Colega de mestrado, amiga querida, um abraço, Natália. Então, acho que você está pensando em filmes que talvez não necessariamente desse período, feitos nesse período, mas que falam desse período em diálogo com essa literatura memorialística. Não sei. Bom, mas se for exatamente isso que você pediu para eu comentar, alguns desses livros de memória que eu citei, né, que foram publicados nesse contexto, que fazem parte desse boom editorial, né, de narrativas aí sobre o período mais duro da ditadura, foram depois adaptados para o cinema, né? Aí já num contexto pós-ditadura, né? Pensar no caso do Que é Isso, Companheiro, pensar no caso do Batismo de Sangue, né? E aí eu acho que cada filme é um filme, assim, cada caso é um caso, né? Eu acho que o Que é Isso, Companheiro é um filme muito ambíguo, né? Por outras razões, diferentes das razões do Pra Frente Brasil, mas também um filme muito ambíguo, que acaba dessa forma dialogando com o livro do Gabeira, né? Que é um livro à época que fez muito sucesso, mas também foi muito criticado, sobretudo por ex-guerrilheiros que viam ali nele uma reconstrução memorial nem sempre condizente com o que teria de fato acontecido naquele episódio, né, do sequestro do embaixador americano, e sobretudo na forma como Gabeira via de forma crítica a luta armada, né? E já o Batismo de Sangue, só para pensar esses dois exemplos, né, já me parece um filme muito mais duro, né, muito mais brutal e focado na experiência da tortura, né, sofrida ali principalmente pelo Frei Tito. Então, e aí já é um filme feito 10 anos depois do Que é Isso, Companheiro, né, e que tenta lançar então esse olhar mais me parece um olhar mais monolítico, né? Menos aberto a ambiguidades, a complexidades, que o Que é Isso, Companheiro, que é um filme com muitas limitações, também muito criticado, mas que eu acho que tem esse mérito, né? É um filme que está ali aberto a muitos debates, né? Algumas críticas que são justas, né? Que ele sofre, mas me parece um filme menos monolítico do que o Batismo de Sangue. Não sei se eu respondi, Natália, se você quiser, enfim, perguntar de novo, acho que fica mais... Acho que ainda dá tempo, né? Enfim, posso tentar ser mais claro. É a última pergunta aqui. Uma segunda pergunta, e fala, na minha tese, que foi sobre as relações diplomáticas entre Brasil e França na ditadura, encontrei um caso muito curioso. A tentativa do governo brasileiro da censura na França do filme Estado de Sítio de Costa Gavras, pois fazia, segundo eles, referências negativas ao Brasil. Você sabe de outros casos de tentativa da ditadura de interferir na circulação de filmes nacionais no exterior? Então, porque assim, o estado de sítio, não foi isso que você perguntou, mas só para localizar, o Estado de Sítio é um filme, acho que de 73, né? E é um filme que tem ali referências à ditadura militar brasileira como um celeiro de torturadores para outros países da América Latina, né? E uma escola, né, de torturadores. E ele foi proibido no Brasil na época que ele seria lançado originalmente, né? E ele só foi liberado aí no contexto do Conselho Superior de Censura lá acho que em 80, que ele foi liberado. Algumas questões aqui, né? O Costa Gavras, né? O cinema do Costa Gavras era um cinema que costumava incomodar muito o regime, sobretudo esses filmes que ele fez sobre a América Latina. O Missing, né? O Desaparecido, que é um filme que ele lançou em 82, também foi um filme que teve alguns problemas com a censura aqui no Brasil, que mostra mais um exemplo, né, de como a censura política, voltando àquela questão anterior, continuava vigente aqui no cinema brasileiro, né? Vai ter alguns trechos do som do filme que vai ter que ser retirado porque fazia referência à ditadura militar brasileira.
e é um filme que se passa no Chile, do Pinochet, durante o golpe, né, de 73. Mas o que eu acho que dá pra gente destacar sobre isso, Paulo, é que os filmes brasileiros, né, eles passavam pela censura, mas não só diretamente para serem exibidos comercialmente no Brasil, né? Os filmes que tinham pretensão de ser exibidos em festivais internacionais, filmes brasileiros, né, eles também tinham que ter uma liberação específica para isso, né? Então, por exemplo, Pra Frente Brasil, ele foi convidado para ser exibido no Festival de Cannes, né, de 82, na França, e ele foi liberado, né? Ele teve uma liberação. Esse processo que liberou o filme para ser exibido em Cannes não é o mesmo processo que diz respeito à exibição comercial dele aqui no Brasil. Aí ele vai passar por uma nova análise de outros censores que vão então dar um parecer positivo ou negativo. Ele vai ser proibido aqui no Brasil, né, como eu disse lá atrás, por uma decisão da diretora do órgão de censura, Solange Hernandes, mas ele já tinha sido liberado para ir para Cannes, né? E aí, quando o Festival de Cannes está para começar, o governo brasileiro vai impedir que o filme seja exibido lá, né? Vai proibir que o filme seja exibido lá. Não vai mandar, se eu não me engano, ele não manda a licença, né? O documento que permitia, que autorizava a exibição. O filme vai ter que ser remetido de volta para o Brasil, tá? Agora, esse é um caso que eu pensei aqui até por conta de ser um caso que eu estudei mais a fundo e que o Pra Frente Brasil acho que é um filme que guarda algumas, como eu tinha dito lá atrás, algumas semelhanças com o cinema do Costa Gavras, né? Agora, eu não conheço casos específicos de filmes brasileiros ou filmes estrangeiros, como O Estado de Sítio, mas que fazem referência ao Brasil, que o governo tenha tentado impedir a sua exibição em outros países, né? É interessante esse caso, eu não sabia disso, né? Que o governo tentou intervir para que o filme não fosse exibido na França. Mas imagino, se isso ocorreu com o Estado de Sítio, imagino que isso tenha ocorrido em alguns outros casos, sobretudo com filmes brasileiros, né? Bom, mas acho que é isso. Acho que não tem mais nenhuma pergunta, né? Bom, encerramos então. Ok, vou agradecer mais uma vez pelo convite do Paulo, pela participação aqui do Carlos, me ajudando aqui com as perguntas, com o funcionamento da live. Agradecer pela audiência, pelas perguntas, né, que foram feitas. Espero ter conseguido responder na medida do possível, do que eu conhecia. Deixo o convite, né, para que os interessados busquem conhecer mais o cinema brasileiro desse período, até para além do cânone do cinema novo, né, que tem uma importância muito grande, é compreensível, mas o cinema brasileiro vai muito além do cinema novo, né, e inclusive o cinema político brasileiro, né? Então, um olhar mais atento também para esses outros cinemas produzidos na época, inclusive para a potência política que eles carregam, eu acho que é muito válido, né, para as pesquisas nesse campo, tá? Bom, é isso, agradeço, obrigado e boa noite.